Bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, sou professor de psicologia, doutor em neurociências e estou aqui hoje com a Eveline Silva, que é psicóloga do time Não Era Amor, para a gente bater um papo sobre um tema que está em alta e é um tema muito relevante em função de seus possíveis impactos sobre o bem-estar, principalmente das mulheres, que é o movimento Red Pill, MGTOW ou MGTOW, que tem uma relação, a Eveline vai explicar para a gente. Outro dia eu fiz uma live sobre esse tema com o filósofo Felício, que foi muito interessante. Já conversei com um ex-Red Pill e hoje estamos aqui para ouvir de uma mulher psicóloga que está num projeto muito massa, que é o Não Era Amor, que tem canal aqui no YouTube também. Deixei o arroba aí embaixo para todo mundo acompanhar. O que a psicologia tem a dizer sobre isso? Será que isso tem a ver com relacionamento abusivo, com machismo, com misoginia? Tem aspectos também políticos, econômicos, girando em torno disso aí. A gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. Se você não sabe o que é Red Pill, marca aí que você vai entender já no inicinho da live. Mas antes de apresentar a Eveline e a gente começar esse papo, quero agradecer a todo mundo que está chegando por aí. Já deixa o like, se inscreva no canal, vá comentando o que vocês estão achando disso tudo. Estou fazendo ao vivão aqui no canal do Instituto Ponto Azul, mas provavelmente esta live vai também para o meu canal pessoal, que é o Prof. Daniel Gontijo. Então, valeu a todos pela audiência. Antes de a gente começar, um convite para quem é psicólogo ou estudante de psicologia. O Instituto Ponto Azul acabou de lançar um clube de psicologia clínica, que é o IPA-Psi. A gente está oferecendo 5 cursos e, que mais além dos 5 cursos? Tem umas coisinhas que eu já vou contar para vocês, que é para quem quer se capacitar em terapia cognitivo-comportamental, psicologia baseada em evidências, uma atualização massa aqui, ó. Saiu agora há pouco a versão aqui revisada do DSM-5, que é o DSM-5-TR. A gente vai ter um curso sobre isso também, um curso de psicoterapia online, de transtornos de ansiedade. Tá muito massa. Temos um grupo no Telegram. Isso aqui, gente, é para quem está ali na graduação de psicologia ou para quem já é psicólogo e quer dar um up na sua carreira, quer desenvolver mais habilidades clínicas e vai estar massa demais. Eu e o professor Júlio Gonçalves, que vamos conduzir as aulas, tem um link aí embaixo, eu acho que eu deixei um link fixado nos comentários para você conhecer melhor o projeto e tá baratinho. O preço realmente, gente, vocês vão surpreender. Dá uma olhada lá, que é só até segunda-feira e encerram já as inscrições. Eveline Silva é psicóloga, mestra em teoria e pesquisa do comportamento, especialista em saúde mental, professora universitária e psicóloga no time Não Era Amor. Eveline, obrigado por ter aceitado bater esse papo aqui comigo sobre esse tema importante. Estou super animado e seja bem-vindo ao canal. Muito obrigada, muito obrigada. A gente agradece muito, muito, muito o convite, né? Esse convite a Não Era Amor, eu vim aqui representando. Então, explicando também a Não Era Amor um pouquinho. A Não Era Amor está em site, está no YouTube, está no Instagram também, essa plataforma, essa empresa de impacto social, né? Atendemos mulheres que estão ou saíram de um relacionamento abusivo, então a gente fala bastante de violência contra a mulher, a gente coloca muita informação, a gente tem curso para psicólogas também, então estamos disseminando, tentando disseminar informações nesse sentido também. E muito, Massa. muito obrigada por esse momento, né? Estou doida para falar sobre esse assunto. Vocês já movimentaram uns pauzinhos lá no Instagram sobre esse tema, né? Então, Já. assim, legal, é um assunto super relevante que tem algumas coisas a ver com o conteúdo de vocês. Não sei se é tudo a ver, eu quero saber um pouquinho disso daqui a pouco, assim, sobre relacionamento abusivo entre ou que envolve essa galera desse movimento Red Pill. Mas antes, explica pra gente, Eveline, o que que é o Red Pill, de onde vem essa palavra que é, enfim, do inglês, o que que é isso? Pois é, muitas das palavras que são usadas nesses movimentos, né, são retiradas do inglês. Eu tô lendo bastante sobre isso, porque, aliás, há algum tempo, né, há algum tempo a gente vinha vendo, inclusive dentro do nosso grupo de estudos, dentro da Não Era Amor, a gente falava um pouquinho, já colocava, né, como é que esse movimento estava estreitando os laços aqui no Brasil, como é que estava aparecendo cada vez mais, né, em relação a produtos, YouTubers, né? Então, toda uma produção voltada para esse
não sei nem se eu posso falar nicho, né? Assim, como se fosse nesse sentido dessa produção. Então, a gente já estava falando um pouquinho, e aí apareceu alguns casos mais recentes aí, então o assunto ficou mais em alta. Tipo Calvo do Campari, né? Mais recente. Eu amo que ficou esse nome para sempre. Sempre esse nome vai seguir ele. Para mim é muito perfeito que até a marca se desvinculou, né? Não, não tem nada a ver com ele, não, viu? Pelo amor de Deus, beba seu Campari em paz. Então, Red Pill é esse movimento que está falando, que se opõe a esse sistema que favorece as mulheres. E aí até uma coisa que a gente fala, qual é esse sistema? Vou até arrumar minhas malas para ir para lá, né? Porque esse sistema que favorece mulheres. Então, eles têm isso como conceito fundamental, eles se opõem a isso. É feita uma comparativa com os filmes com o filme da Matrix, né? O Neo, até então, né, maravilhoso, Matrix, tudo de bom, mas eles pegaram essas figuras, né, desse filme para traçar comparações com esse projeto. Então, o Neo está lá, né? Então ele está lá no mundo que ele até então conhecia, e ele é ofertado essa escolha, né, por Orfeu, entre a pílula vermelha e a pílula azul, né? A Red Pill e a Blue Pill. É, ele assim, vai, Neo, escolhe qual é que é a tua. É justamente. E aí, nesse momento, o Neil escolhe, né? Ele escolhe sair daquele mundo que até então ele conhecia, o que era uma fantasia. Então, a galera da Red Pill pega assim. Então, para você sair desse mundo onde você está sendo ludibriado, onde você está sendo renegado de várias formas, você, homem, que está perdendo seus direitos, você está sendo ludibriado por mulheres, seja um red pilado, né? Red pilado é o que ficou muito desse conceito aqui dentro a fala, né? A forma de falar aqui no Brasil, né? Então, os red pilados, os red pills. Mas o Então, que que esse eles acusam as mulheres de fazer que seria abusivo por parte delas? Você pode exemplificar isso para a gente? basicamente os direitos humanos, né? Assim, os direitos das mulheres, né? Então, o direito à liberdade, o direito à liberdade sexual, o direito à liberdade financeira, né? Então, é como se fosse um movimento que em cerne, está indo contra os direitos humanos, vários, que a gente, inclusive, vai falar um pouquinho sobre, mas contra especificamente a esses direitos das mulheres. E dentro dessas células, né, misóginas que a gente fala, que praticam desprezo contra as mulheres, tem várias subdivisões com especificidades, né? Então, vão ter os MGTOWs, vão ter os incels, vão ter o alfa e beta, vai ter o sigma. Então, tem muitas especificidades, dentro dessas tem um artifício específico de consideração, mas todas têm uma consideração sobre essa mulher, e essa mulher que me faz mal, essa mulher que a ascensão do direito dessa mulher me traz uma decaída de poder, sabe? Então, eles tomam a pílula da Red Pill, ou eles estão dentro desse movimento Red Pill, e eles se opõem a qualquer coisa que favoreça essas mulheres, né? Se opõem a direitos, se opõem até uma coisa muito básica, né? Assim, igualdade de renda, de pagamento. Então, assim, essas pessoas nem consideram isso nega abusos, né? Então, estar dentro de células assim é aceitar e colocar dentro da cesta todas essas crenças também, né? Pois é, porque vamos pensar assim, e aí eu já puxo outro tema que eu acho que tem muito a ver com essa conversa nossa de hoje, que é o movimento feminista. Parece que alguns membros do movimento Red Pill têm o feminismo como um grande vilão, como um inimigo, uma Antagonista, coisa a né? ser Uhum. combatida e tal. Então, você tem, de um lado, mulheres lutando por direitos iguais, uma sociedade mais justa, e, de outro lado, essa galera falando que o feminismo está fazendo a sociedade ficar favorecendo as mulheres e os homens estão ficando por baixo. O que você vê É, nisso aí? É uma distorção por parte deles ou eles podem ter razão em algum ponto? é, a-
a gente acredita e a gente é para além, quando eu falo acredita, é para além da crença, né? Então, baseado em dados, baseado em todas as evidências que existem até então, não essa posição de antagonismo, então, essas mulheres estão com muito poder, estão tirando nosso poder, é uma, de certa forma, é uma retirada de privilégio, né? Então, se eu sempre tive esse privilégio, uma vez que eu tenho que igualar o meu privilégio, ou eu tenho que repartir, de alguma forma, esse privilégio, eu me sinto afetado, né? Enquanto homem que detenho esse privilégio. Mas, mais uma vez, né? O feminismo, então, eu sou uma psicóloga feminista, claro, o feminismo está para falar de igualdade, né? Não está para falar de eu posso muito, muito mais, né? Não tem isso, né? Não tem leituras necessariamente nesse sentido. Então, colocar o feminismo, ou colocar mulheres feministas, ou colocar mulheres que exercem seus direitos como antagonistas nessa situação, vem de filosofias mais profundas, né? Misóginas. Então, quando a gente fala desse movimento que a gente está vendo agora, em 2023, infelizmente, a gente está falando de um movimento que vem desde a década de 60 nos Estados Unidos, né? De células que iniciaram por lá, justamente nas ondas, né, do feminismo, na segunda onda do feminismo, já tinha a galera que era ativista dos direitos dos homens. Então, nos anos 60 que a gente está falando. Então, é uma coisa tão antiga que foi sendo repaginada, né? Uma misoginia, um ódio às mulheres que foi sendo repaginada, que chega até onde nós estamos agora. E aí é repaginada com os da internet, com tudo isso que é de maravilhoso e também pode ser de ruim. Agora, esse ódio às mulheres, ou essa aversão, essa luta contra, vamos pensar assim, os direitos das mulheres e tudo, não necessariamente envolve uma aversão sexual, porque parece que muitos deles têm, assim, na mulher ainda um alvo erótico, né? Eu quero ter É. relações e tal, mas eu não quero me envolver afetivamente. Pelo menos tem alguns que têm esse discurso, não é? Uhum, sim. Vai ter essas divisões, né? Então, por exemplo, quando tu fala dessa questão sexual, sim, a grande maioria vai... Tem até o ranking, eu já vi nesses grupos, né? A gente se infiltra porque a gente quer pesquisar, né? Então, assim, então eu já vi rankings, não? Então, essa mulher, qual é? Tem até um nome específico para isso, é valor sexual de mercado, que a sigla em inglês é SMV. Então, a mulher é esse objeto sexual que ela está valorada de mercado. Como assim? Mulheres acima de 30 anos, queda na curva de valor do mercado. Mulheres com filhos, queda na curva. Mulheres que já tiveram muitos namorados, queda na curva. Então, partindo desse valor de mercado, tem várias possibilidades bem ruins dentro disso, né? Então, se eu vou valorar mulheres mais novas, se eu vou valorar mulheres que tiveram poucos parceiros íntimos, eu estou me encaminhando para uma até possível associação com pedofilia, né? Então, assim, falo nesses termos assim, assustadores porque é assustador. Quando a gente está dentro dessas comunidades, é assustador mesmo, né? Então, valorar a mulher de acordo... ela tem 2 filhos, então não é uma mulher de valor. Ela teve muitos parceiros sexuais, então não é uma mulher de valor. Mas para outras pessoas, por exemplo, os incels, né? Que são os celibatários involuntários, né? Que é também que, segundo eles tomaram Black Pill. Não é nem Red, tem isso. Eu não sabia nem que tinha uma... Eu conhecia os incels, mas pesquisando mais recentemente, eu não sabia nem que tinha uma pílula envolvida, mas eles botaram também uma pílula, né, para dar aquele chama de mercado. Então, eles tomaram Black Pill. Então, assim, as mulheres são responsáveis pelo sofrimento delas, pelo sofrimento deles. Eles não se relacionam. Então, assim, tem Eles não especificidade. conseguem, não é? Esses É, incels, aqueles que até exato. desejavam, ou não sei se ainda desejam, mas não conseguiram ter contato sexual, romântico e meio que são uns frustradões. Pelo menos é isso que chegou até mim. Eu não sei se, É, se é um sim, retrato meio sim, sim. distorcido, mas. Sim, Uhum. os frustrados, né, que a gente Aham. está de fora, a gente observa assim, né, então, mas dentro desse celibato involuntário, né, que é causado por essas mulheres, porque as mulheres, segundo eles, elas sempre vão em busca
desse homem que seria o alfa, desse homem superior, e eles nunca vão conseguir ser esse homem superior, né? Então, a mulher que causa o sofrimento, a mulher que é o ruim na humanidade, né? Inclusive, partindo disso, tem alguns atos de violência que já aconteceram no Brasil, de pessoas que tinham uma vinculação com o incel, com o red pill, enfim. Então, tem ramificações, né? E é bem complexo, porque é um movimento feito com... eu acho que ainda as pessoas acham que são poucas pessoas, mas são muitas, movimenta um mercado muito grande. Pois é, quando você fala de movimento do mercado, eu ia te perguntar sobre isso mesmo. Tem caras que se aproveitam desse nicho para vender cursos, não é? Sobre conquista, paquera e como tratar, talvez de forma objetificada, essa mulher que é um monstro, mas eu gosto desse monstro, mas que relação ambivalente também, né? Meio confuso isso às vezes. Acaba que elas, dentro desse movimento, na maioria dessas células, a mulher é colocada como esse objeto sexual, né? Só vai servir para ou procriar ou realizar o ato sexual, apenas para essas duas coisas. E aí, nesse sentido, como em essência as mulheres são ruins, furtivas, né? Todos esses adjetivos, né? Assim, esses belíssimos adjetivos. Então, acaba que esses homens, né, tem uns empresários que a gente chama assim de empresários ideológicos, né? Então, eu vou pegar as vulnerabilidades, né, desse homem, desse sujeito, e vou formatar dentro de um produto. Então, a gente já foi adolescente, né? A quantidade de inseguranças, não sei tu, Daniel, mas eu era cheia. Já E aí eu tive as lembro, minhas também, é. né? Então, assim, imagina nessa época, a gente com esse acesso, e vem esse cara e fala, né? Olha, essas tuas inseguranças, eu consigo te vender um produto que vai dar certo para você. Eu consigo te vender um produto que você vai sanar as suas inseguranças e você vai ter acesso ao que você quer, que é ter essa liberdade sexual com mulheres. Então, imagina, né? Se a gente só imagina porque a gente passou um pouco dessa fase, mas a galera ativamente vê isso todos os dias, né? O algoritmo que a gente está na internet, no Instagram, ele movimenta muito isso e entrega diretamente para essas pessoas. É um nicho de atuação, muito desses empresários ideológicos que utilizam essas vulnerabilidades, né? E vendem. Até a gente viu a notícia bem recente, que foi em São Paulo, se eu não me engano, que era um coach desses, né, de atratividade, ou pick-up, né, que a galera chama de pick-up artist, que esse cara sabe como dar cantadas, né? E ele vende curso de como dar cantadas, de como chegar em mulheres. Gente, o curso de dar cantadas. Tem muitos vídeos na internet, no Aham. TikTok, que é só o cara dando cantadas e falando, olha, quando eu faço desse jeito dá mais certo, e quando desse jeito dá mais errado. Então tem cursos enormes e assim, muito bem pagos, viu? Porque não é curso barato, não. A gente vende o nosso curso, né? Às vezes, assim, super embasado teoricamente, de acordo com muita Gente, pesquisa. 5 cursos que eu estou vendendo R$ 497. Isso aí deve ser a hora desses caras, É basicamente isso mesmo, porque tem né? consultoria, tem tudo isso. Pesquisando os preços, né? Porque quando eu, né, tenho um negócio assim, quando eu tenho um negócio interessante, eu vou até o fim para pesquisar. Pesquisando os preços, os cursos, eles estão entre 2.000 e 3.000 reais. É um negócio, assim, uma sensação de Mas é o que desmaio, você né? Para mim falou, dá. né, Eveline? A questão de onde eles pegam, naquela frustração, naquelas inseguranças. É uma galera, eu acho que foi o Feliz que falou para mim na live que a gente fez outro dia, é uma galera que precisa de uma atenção, de um apoio psicossocial, um apoio profissional mesmo, de um psicólogo, uma psicóloga, que muitas vezes são esses adolescentes que estão com dificuldades na área sexual, romântica, social de forma geral,
e aí eles são fisgados com essas promessas. Não estou querendo falar que são todos eles, mas boa parte dessa galera parece ser, pela descrição do Feliz, pelo que você está me trazendo, a impressão que está me dando. E aí, se você está mal pra caramba, com vários conflitos, com questões sobre a sua sexualidade, sobre sua virilidade, sua masculinidade, Isso. você pode acabar desembolsando ali, então, uns R$ 2.000 nisso aí. Caraca, e a gente custando, né, como você brincou aí, com os nossos cursos bem fundamentados na ciência, vender ali por um valor aquém disso aí. Pelo menos os meus são bem aquém. Mas, Eveline, é muito interessante esse tema, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma outra característica, se vocês notaram nos estudos de vocês, nas observações de vocês ou não, que é a característica de um abusador. Se está ou não está presente comportamentos abusivos por parte desses homens que participam do movimento Red Pill. Se você puder até falando o que é um relacionamento abusivo, o que é um abuso num relacionamento, pode ser legal porque introduz aí muita gente nesse assunto que é tão importante, mas infelizmente tantas pessoas estão por fora, né? Se puder, a gente começa por aí, depois você contextualiza, né? Falando se tem ou não tem essas Uhum. características. Quando a gente está falando desses movimentos, são movimentos que são essencialmente misóginos, né? Que tem algum ódio, desprezo, né, em relação a mulheres. Então, partindo dessa filosofia, o raio de ação se direciona na mesma proporção, né? Então, como a gente estava falando dos tais cursos. Então, o cara, né, esse coach, só para ver essa linha do raciocínio, esse coach trouxe algumas pessoas para o Brasil, fez um workshop, né, de como é que abordar mulheres brasileiras e por que seria melhor abordar elas. Trouxe mulheres para uma festa numa casa X, então, assim, enganou essas mulheres, colocaram elas dentro de um suposto experimento que elas não sabiam, né? Então, eu estou convidada para uma festa, num local legal, e eu estou, na verdade, dentro de um grande experimento, porque esses homens acabaram de passar pelo curso e essa é a noite que eles vão aplicar as técnicas que eles aprenderam. É absurdo, né? É um negócio assim de dar Nossa, vontade isso, de isso gritar. parece Black Mirror. Você conhece a série? Conheço. É uma coisa bem Muito, macabra, muito, né? muito, muito. Então, assim, partindo dessa ideia, todos os outros comportamentos, eles são nessa direção, né? Então, assim, quando a gente fala do abusador, desse homem que realiza abuso, ele pode estar dentro ele pode ser um red pilado, com certeza, pode ser. Mas, infelizmente, a gente também, infelizmente ou felizmente, aliás, não tem nenhum adjetivo aqui, né? Mas também esse abusador, ele pode estar fora, porque a gente está numa sociedade essencialmente machista, patriarcal, né? Mais uma vez, não sou eu que estou dizendo, né? São fatos, evidências e história. Não é a Eveline que descobriu essa pólvora, sabe? Então, assim, a gente está dentro dessa sociedade que direciona, muitas vezes, a práticas, assim, nesse sentido, né? Então, homens abusadores, eles podem estar dentro da Red Pill, e por vezes estão, mas eles também podem estar, né, numa questão mais refinada, né? Que a gente até fala, um homem super politizado, né? Nossa, super entendi de todos os direitos, falo com você, sou imensamente maravilhoso, mas ainda assim, com você pessoalmente, eu incorro em uma série de violências, né? Então, mas só para tentar te responder, sim, né? Então, esse movimento, por ser misógino, incorre sim em comportamentos de misoginia, comportamentos de violência contra essas mulheres. Só nesse teórico já acontece, né? Porque uma vez que ele vai me valorar, eu tenho 34 anos, então eu já estou na queda, é uma queda brusca, viu? Porque é só no gráfico que eu vi, é só isso aqui, né? Então, tem esse topo, que seria próximo desses 20 anos, e eu já estou numa queda, assim, queda profunda. Então, só de me valorar, de eu estar segmentada num único valor, eu, Eveline, que tenho uma vida, que tenho uma história, que sou filha, eu só sou uma coisa, eu sou um índice de valor
já começa errado a partir daí. Então, tudo que vem depois disso está segmentado nisso, né? E isso incorre em violências. Então, existem até pessoas dentro da Red Pill que elas, tu me corta se eu estiver falando demais, viu? Porque se eu destrambelhar aqui... Fica à Então, vontade. Tá legal. existem pessoas da Red Pill que eles estão em relacionamento, mas é um relacionamento que existe um desnível muito claro de poder, então você é subalterna. E o infeliz do infeliz é que ainda esse movimento se discindiu a um ponto, ou ficou mercadológico a um ponto, que de forma muito pequena, mas existe também mulheres que corroboram, né? Mas, mais uma vez, elas não corroboram porque querem ou por estarem justas, muitas vezes influenciadas, muitas vezes vulneráveis, né? Então, de vez em quando sai na mídia, né, um artista que não, realmente o poder do homem é isso mesmo, o homem tem que ser, tá na frente, né? Mulher tá atrás, não tem esse negócio de mulher tá do lado do homem não, né? E aí vem a esposa depois, é isso mesmo, meu marido é nesse sentido, nosso relacionamento é um relacionamento bom por causa disso, mas, mais uma vez, essas mulheres, não é porque elas acham ótimo estar nesse local, muitas vezes elas estão em questões vulneráveis dentro desse relacionamento. Eu não sei se é uma tendência, se não é uma tendência, porque eu entrevistei o Marcos Farias no meu canal, que é um ex-Red Pilado. E ele é um cara ateu, um cara cético, um cara da ciência, mas ele comentou que existe, pelo menos na percepção dele, uma presença marcante de uma visão conservadora religiosa por parte de muitos red pilados e tal. Vocês encontraram um pouco desse elemento? Porque, eventualmente, esses caras podem usar a Bíblia para justificar o homem como a cabeça da relação, a mulher como submissa. Vocês já É, viram elementos assim nas buscas de vocês? hum, como é um movimento muito antigo, eles se aproximam por muitas vezes, né? A gente tem que localizar um pouquinho, né? Então, assim, não é um movimento necessariamente criado aqui no Brasil, né? É de importação, coisa boa, né? Coisa ruim. Então, é de importação, então ele está baseado e ele cresceu muito dentro desse lado da extrema-direita, né? Ele está localizado. Então, é até estranho, porque muitas das pessoas que estão na da Red Pill não sabem dessa localização, né? E uma vez que eu estou inserido, eu eu coloco tudo dentro da minha cesta, né? Não é só isso, são alguns pontos. Então, dentro dessa extrema-direita, né? Essa extrema-direita americana, existe um conservadorismo, existe a questão do nacionalismo branco. Então, assim, tem uma série de coisas, né? E dentro desse conservadorismo, infelizmente, é utilizado por muitas vezes a religião, né? Então, assim, por vezes acontece. Dentro dos estudos, a gente não observa hoje, nos movimentos que temos no Brasil, né, como algo essencial, né? Até os youtubers que se divulgam dessa forma, a galera que vende os cursos, eles não se divulgam nesse formato, colocando a religião. Mas da onde vem o movimento, ele vem com essa essência muito, muito misógina, racista, né? Desse nacionalismo muito branco e com ideais de extrema-direita. E aí, nesse sentido, muitas coisas Às vezes. acontecem. Aham, aham. Então, às vezes, acaba vindo nesse pacotinho a religião, mas não é o elemento, como você falou, né, essencial, que todo mundo está ali, como o caso do Marcos Faria Ilustra, que é um cara super ateu. Agora, eu não perguntei sobre outras visões dele, né? Sobre política, economia, sei lá. Mas Pois uma coisa que é. me passou na cabeça, Eveline, na clínica, esses caras levam questões sobre isso? Você já atendeu alguém? Ou você conhece algum caso curioso sobre isso? Sei lá. Ou mais são as mulheres que acabam se tornando vítimas de caras Uhum, que maltratam e elas buscam esse tipo de ajuda. O que que vocês uhum. têm visto, pensando já na clínica de psicologia, no que se refere a esse movimento Red Pill? Como é um projeto, né, que visa sanar algumas vulnerabilidades, né, então, de essência, eles vão correr
Se eu tenho uma dor, se eu tenho uma vulnerabilidade, a pessoa chega falando que está me vendendo a solução disso, eu vou pagar isso, vou fazer isso, né? E aí, no que eu pago isso, faço isso, eu me vinculo mais. No que eu me vinculo mais, eu começo a fazer mais parte do meu cotidiano, começa a ser um hábito. Então, é uma cultura, né? Uma subcultura que existe. Especificamente dentro da minha clínica, hoje eu atuo dentro da Não Era Amor, mais com atendimentos com mulheres. Então, assim, dentro disso acontece, né? Então, assim, companheiros, ou enfim, né, conhecidos, de todas as formas que, de fato, têm esse ideal ou essa admiração, sabe? Porque eu acho que no Brasil, e acho que com esse boom do caos da Campari, ele ajudou a dar uma luz maior, né, para o assunto. O assunto já estava correndo há muito tempo e estava sendo vendido, né? Tem um mercado muito potente. Se a gente for entrar em qualquer site de venda de curso, é assim, as vendas estouram. Então, tem uma admiração de alguns homens sobre isso, mas ainda é uma admiração por vezes velada, né? Então, conhecer pessoas, conhecer mulheres que sabem que o seu parceiro, de fato, assistia o Calvo da Campari, ele acompanhava ele, tem outros, fica vendo no TikTok os pick-up artists. Então, assim, é, isso aparece com certeza. E a gente até fez um texto com cuidados em relação a isso, né? Para meio que deixar de sobreaviso que isso está acontecendo e que isso poderia ser até uma bandeira vermelha, porque se eu estou no início de um relacionamento e eu vejo que essa pessoa tem ideais que se aproximam ou de alguma forma valida isso, ou acha interessante, né? Não sei o que é o pior. Então, acho interessante, acho válido. Então, é interessante que seja uma bandeira vermelha para que você observe, para que você reflita enquanto mulher. Agora, de homens, hoje que eu entendo mais do movimento, eu já atendi homens não declaradamente nesse sentido, mas homens que dentro da clínica eles ressaltavam muito esse valor, né? Como eles não podem ser humilhados por uma mulher de nenhuma forma, né? Que quando isso acontece, isso é o cúmulo, né? Porque tudo pode acontecer na vida dele, mas eles não podem ser humilhados por mulheres e o caos que isso causa e essa demanda que é muito dolorida, né? Então, em atendimento já me apareceu nesse sentido, mas E o humilhado, assim, você usou essa palavra, mas eventualmente, como você ilustrou lá atrás, pode ser uma diferença salarial. O cara vai se sentir humilhado porque a mulher está ganhando mais. Não necessariamente é esse humilhado, vamos pensar no sentido de a mulher maltratar o homem, fazer alguma coisa, sei lá. Não, é não, nessa não. visão, né, é um humilhar numa visão bem machista, patriarcal que você estava mencionando, né, Eveline? Coisas que são direitos, que não são agressões, violências, e que eles enxergam como não sendo o lugar de mulher, o espaço de mulher, o poder da mulher, né? Uhum. Outro E dia, eu não às sei se foi vezes, esse mesmo cara que comentou no podcast, que, poxa, estão afeminando os homens e está tendo já super-heroínas com características masculinizadas e papapá. Esse papo assim, né, de onde é o lugar de homem, onde é o lugar de mulher, e esse trem tá errado, estão invertendo. Não sei se você já acompanhou algumas. já eu não sei se eu vou falar necessariamente sobre isso, mas fazendo você me falando, eu lembrei de uma coisa. Por exemplo, sou um 10 centímetros nerd, né? Então, assim, She-Hulk, por exemplo, né? Que é uma série que já existe em quadrinhos há milênios, né? She-Hulk, tudo isso acontece, mas fizeram uma série que é a She-Hulk, né? Que é a Hulk mulher, vamos dizer assim, né? Para bom entendedor. E o caos que foi em relação a isso. Nossa, não pode, né? Não pode fazer uma representação feminina. E aí a She-Hulk tem a liberdade dela de todas as formas possíveis. Ela é uma advogada, ela trabalha, tararã, e ela tem relacionamentos, porque, enfim, né? Vida normal.
mas fizeram um caos absurdo em relação a isso. Não pode, ela não poderia fazer isso, não era nem para ter isso, né? Então, vários movimentos de atacar essa série, que inclusive eu nem sei se vai ter uma outra temporada, para dizer bem a verdade, né? E inclusive maravilhoso, viu? Quem quiser assistir She-Hulk, muito bom. Não assisti. Legal, interessante. Aham. Mas E... então tem várias Uhum, quebras nesse sentido, né? Então, uhum. se acontece, aquele personagem é um personagem que ele era da fantasia, indefinido, mas se esse personagem, numa representação de filme, se for uma mulher, Deus me livre. Então, e aí, né, quando você estava falando do exemplo da humilhação, né? Às vezes é até muito menos do que isso. Às vezes eu perguntei, ela disse que não, e ela não pode falar não para mim, né? Então, é uma coisa, por vezes, muito menor que ataca essa masculinidade desse homem que está dentro desse red pill ou desses movimentos. Eveline, vamos pensar assim, é uma pergunta difícil, mas eu gosto de fazê-la para a gente ter um pouquinho de esperança de vez em quando. O que que você acha que são possíveis frentes para poder desconstruir esses tipos de visão tão distorcidos da realidade, do que é a mulher, do que é o feminismo? O que que você acha que falta para a gente fazer, talvez diferentes frentes, eu imagino, para, não sei, talvez até ajudar alguns desses homens que estão ali buscando uma ajuda, mas que vão encontrar uma ajuda que acaba prejudicando mais ainda a vida deles e mulheres também. Quando a gente fala dos jovens, né, estou me referindo a Uhum, eles sim. especificamente nesse caso, e também para fazer um contraponto a esse grupo que parece estar crescendo cada vez mais aqui no Brasil e que não parece ser um movimento muito saudável, de forma geral. E eu acho até bom a gente frisar, né, Eveline, que a gente não está dizendo que os homens têm que se relacionar com mulheres, né? Nada disso. Eu até conheço, né? Eu tenho um conhecido, um colega, que falou outro dia que está com seus 30 e poucos anos, está super feliz não estando num relacionamento, não deseja estar, mas não odeia mulher, está super de bem com mulheres, é super Uhum, respeitoso, é um cara super massa. E tudo bem, o problema não é esse, né? Assim, se você escolhe isso uhum. para sua vida, ou tudo bem, cada um sabe o que faz ok, se você não está prejudicando o outro, massa, beleza, é uma escolha. É, Mas o ponto é que esse movimento está trazendo muita gente, muitos homens, a ter uma visão deturpada, por exemplo, do feminismo ou de quem são as mulheres e estabelecendo padrões de relacionamento que são tóxicos, por falta de sim. uma palavra melhor. Então, o que que você pensa que poderia ser um contraponto, um movimento, sei lá, uma intervenção, uma visão que reflita sobre isso, sabe? Que desconstrua um pouco isso que está acontecendo aqui no Brasil e em outros países também. Como tu estavas bem dizendo, né? Homens não são obrigados a se relacionar intimamente com mulheres de forma nenhuma, mas homens são obrigados a tratar bem mulheres ou se relacionar de forma saudável com mulheres em sentidos, né? Quando a gente está falando do movimento Red Pill, não é um direcionamento em relação às mulheres que eles estão se relacionando, são o humano, a pessoa, a mulher, ela é ruim. E a partir desse momento, eu vou tratá-la de uma forma subalterna, ou, enfim, com todos os tons de misoginia. Então, realmente, homens não são obrigados a se relacionarem com mulher, mas convivemos em sociedade, então vamos ter uma relação saudável, se faltar em relação a isso. Tu falaste, eu estava tentando anotar para guiar meus pensamentos e como sociedade a gente pode fazer muitas coisas, né? Então, assim, dentro desses movimentos, esses movimentos crescem muitas vezes dentro de situações que podem sofrer intervenções, né? Muitos desses movimentos e esses movimentos, principalmente, que levaram a crimes que aconteceram, como Realengo, como Suzano, como Ana Cruz, então 2011, 2019, 2022, todas essas pessoas partiam de uma supremacia masculina.
Tanto que nesses ataques, nesses assassinatos, nesses massacres, essas pessoas tinham uma relação com essa supremacia masculina, né? Eram adolescentes, adolescentes, jovens adultos, mas penso eu que tem umas distinções. Tem esse adolescente que vai estar vulnerável, e vai comprar aquela coisa para, gente, eu preciso fazer isso aqui para ficar bem, e talvez seja isso, e dessa pessoa a gente tem que ter políticas para cuidar melhor, isso com certeza, mas vai ter também o jovem adulto, o adulto, que ele está inserido em relação a esse poder, que ele gosta desse poder, que ele tem muitos privilégios em relação a isso e ele quer manter isso, né? É uma escolha refletida, pensada, em desvalor dessa mulher. Então, vai ter, essas são só as duas possibilidades que eu estou pensando, deve ter outras várias, mas, sobretudo, enquanto sociedade, a gente tem que agir, né? Seja uma coibição no sentido de quantas vezes em grupos masculinos, né? O cara fala alguma coisa e fala o pior absurdo do mundo, a pior grosseria, a pior atrocidade em relação a mulheres, e ele é reforçado. Quantas vezes, né? Então, essa broderagem que se instaura, né? Em muitos ambientes masculinos, também reforçam situações, dão intensidade para algo que poderia ser quebrado em sua raiz, percebe? E como nesse movimento de impacto que nós estamos, que eu estou, que a Poli Abreu é a fundadora da Não Era Amor, então, nosso olhar é voltado, mais uma vez, para a evidência científica. Dentro dessa evidência, quem está morrendo são as mulheres. Muito, né? Então, nosso olhar de fazer sociedade, de fazer, lutar por políticas que deem mais liberdade a essas mulheres, né? Nesse movimento. Mas, claro, observar também o que acontece, o que está acontecendo, observar a sociedade, fazer essa leitura também politizada e atuar como sociedade é imensamente importante. Quebrar. O que você está falando? Por que você está falando isso? O que é isso? Você vai comprar esse curso? Você não está vendo que esse cara tem uma ligação com um supremacista branco americano? Vamos investigar melhor o que você vê em internet, vamos investigar quem é essa pessoa tem respaldo para dar esse conteúdo para você, e assim, tão caro, vamos dar aquela investigada para saber de onde está saindo, quais são os princípios, não é só o produto, mas o que aquele produto quer dizer, qual a teoria que está por trás desse produto, né? Muito É um movimento importante. importante mesmo, né? Ter esse pensamento crítico, esse ceticismo quando você se depara com uma ideia ou com um produto, um curso, de onde vem, para que serve, qual é a trajetória dessa pessoa, como vai me ajudar, será que vai me ajudar de fato? Às vezes falta isso, e como a gente falou lá atrás, nessa carência de uma referência, de uma autoconfiança, essas pessoas acabam às vezes abraçando umas ideias que são perigosas, né, Eveline? Não estou Sim. querendo passar pano e falar que todo mundo é coitadinho ali, não, tá? Mas é claro que tem uma Sim, sim, sim. porcentagem de homens que são inseguros, frustrados, que acabam mordendo essa isca e desenvolvendo depois ali uma série de ideias totalmente tortas sobre Uhum, relacionamentos. E uma uhum, coisa curiosa, que eu fico pensando assim, quando a gente fala mais de relacionamentos abusivos, uhum, na clínica, quem se queixa mais, ou talvez nos estudos científicos também, com os quais vocês trombam aí no projeto de vocês, na luta de vocês, as mulheres que estão indo atrás de ajuda psicológica uhum, uhum, para lidarem com seus relacionamentos. Em geral, quem é mais abusador, quem tem mais atitudes abusivas em relacionamentos são os homens. uhum. Não que mulheres não possam ter, podem ter também atitudes abusivas, mas me corrija se eu estou errado, tá? Porque eu não sou um especialista no assunto. Longe disso, já vi algumas coisinhas, mas tem muito ainda que eu tenho que aprender.
homens tendem a ser bem mais abusivos do que mulheres em relacionamentos, correto? Partindo dessa estrutura, que é uma estrutura na qual nós vivemos, na qual estamos enquanto sociedade, de cultura de machismo, de misoginia, de uma cultura patriarcal, né? Então, Uhum. o homem que é valorado, o homem que está nesse desnível de poder, o homem recebe mais, né? Mesmo está fazendo a mesma função, Uhum. quem se destaca é o homem. Então, numa sala de reunião, por exemplo, as falas de homens são mais valoradas, né? Em todas as pesquisas que a gente tem, de até com crianças, né? Os homens são mais valorados em salas infantis, né? Então, é uma Olha isso. socialização cultural muito intensa nesse sentido. Nesse sentido, a violência contra a mulher, ela acontece aí dentro dessa estrutura patriarcal, né? Então, se eu sou detentor de poder, se eu sou detentor de privilégios, eu vou subalternizar, vou inferir meu poder em outra pessoa, né? Uhum. Invariavelmente nessa estrutura de relacionamento íntimo que eu vou ter. Então, sim, os homens de Uhum. número, né? Mulheres Sim. sofrem mais violência, né? Violência contra a mulher. Então, Uhum. até porque por isso temos a nossa lei, a Lei Maria da Penha, que vai Uhum. visualizar algumas violências, como a patrimonial, a psicológica, a Uhum. moral, nesse sentido. Tá, eu É, estou fazendo essa pergunta para você até pensando nisso, que parece que contrasta o que eles afirmam com a realidade nesse aspecto também do sofrimento. De que isso, lado está o perfeito. sofrimento, né, Eveline? É isso. Não quero, eu não quero, Acho que vamos lá, essa é a invalidar. conclusão. Eu não quero invalidar o sofrimento de muitos homens em suas dificuldades em relacionamentos com mulheres. E não quero também dizer que não haja mulheres abusivas ou com comportamentos abusivos. Existem essas coisas, mas o saldo parece ser oposto ao que eles afirmam. Isso que eu quero dizer, né? Em média, assim, as tendências estão na outra direção. Quem está sofrendo mais são as mulheres, galera. Não é não? Uhum. Sim, não só sofrendo, como morrendo. E a Pois gente é. não quer invalidar sofrimento, mas eu Uhum. posso sofrer e me reconstruir e me desenvolver e procurar. Mas por que que esse sofrimento desse homem incorre em ele fazer violência contra uma mulher, percebe? Então, a partir daí, eu acho que esse ponto é importante. O homem sofre, 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 né? Um ser humano sofre, Sim. tem emoções, tem sentimentos, né? Inclusive, conheço e sou amiga de, né? Eu tenho Uhum. um companheiro, meu esposo, mas esse sofrimento se reverter em violência não tem É, lógica, né? não. Então, tem lógica dentro da estrutura da nossa sociedade que reforça isso, infelizmente, né? Então, quantos casos de homens que agridem suas mulheres e, infelizmente, nada acontece, mesmo com lei, né? Uhum. Casos que paga uma quantidade, ou sai porque é réu primário, ou faz uma chantagem emocional e a mulher retira aquela queixa. Então, assim, é uma série de controles e manipulação em relação a esse sofrimento. Pode sofrer? Sofre, com certeza. E eu, inclusive, estou aqui para esse sofrimento, porque eu sou psicóloga, eu sou treinada em todo, em acolher sofrimento, Uhum. né? Esse Uhum. é o nosso treino. Mas esse treino que se reverte em violência não tem sentido, né? Como tu bem Uhum. falaste, não tem sentido mesmo, mas pega nessa vulnerabilidade, coloca nos sentimentos explora os sentimentos de medo, de raiva, então você tem que ter medo dessa mulher que vai tirar teus espaços, você tem que ter medo e raiva dela, e disso tudo vai criando uma cultura que é extremamente violenta com as mulheres, e a gente consegue ver isso. Então, assim, os números aumentaram na época da pandemia, porque essas mulheres ficaram mais dentro de casa, mais confinadas dentro de casa. Uhum. Movimentos como esse, eles incorrem em massacres, como já aconteceu aqui no Brasil. Então, as mulheres não estão só sofrendo como morrendo, mas as que estão sofrendo estão buscando ajuda. E, inclusive, a Não Era Amor está aqui para isso também. Legal, eu até te pedi para a gente finalizar, para você falar um pouquinho
para essas mulheres que estão ouvindo a gente, o que podem fazer se estiverem num relacionamento abusivo, se forem maltratadas por esses caras. E quem sabe também você tem alguma mensagem para a galera que está entrando nessa onda Red Pill, para a gente finalizar também com uma reflexão em cima disso. Ai, meu Deus, nervosa. Então, assim, para as mulheres, né? Enquanto psicóloga, enquanto mulher, enquanto feminista, enquanto integrante parte da Não Era Amor, a gente atua diretamente com essas mulheres. Então, você, mulher que em relacionamentos íntimos, ou até mesmo fora deles, você que passou ou está passando, existe possibilidade de você ser acolhida, de você... Eu tenho dúvidas se eu estou sofrendo violência, eu tenho dúvidas sobre essa minha relação que eu estou vivendo. Eu estou numa relação que eu acho que aparentemente está tudo bem, mas eu estou me sentindo mal de alguma forma, está tendo uma estranheza dentro de mim, eu estou mais distanciada dos meus amigos, eu não faço as atividades que eu fazia anteriormente, eu estou numa sensação que eu estou muito em segundo plano nessa relação, né? Então, são algumas possíveis nuances que podem dar, podem fazer com que a gente observe que essa potencialmente é uma situação de relacionamento abusivo que pode estar acontecendo. Então, para essas mulheres que estão aqui, que vão ver em outras plataformas, né? Isso que a gente está falando, há possibilidades, né? Então, a Não Era Amor, ela não trabalha, não, vamos aqui, vou receber sua demanda para você sair desse relacionamento. Não é assim, né? A gente vai lhe acolher em relação à sua dor, o seu desenvolvimento. A gente quer que mulheres tenham liberdade, que tenham acesso à informação e que a gente consiga andar juntas. Para os homens, que inclusive nós atendemos também, né? Atendemos homens dentro da Não Era Amor. Cara, o que eu posso falar para você? Muitas coisas, não caberia nesses últimos minutos. Mas, assim, eu sei que em algum momento vai chegar uma pessoa, vai chegar um produto, vai chegar um cara, e esse cara, ele vai, né? Então, assim, de todos os influenciadores que eu já vi por aí, nesse sentido, esse cara sempre vai chegar num status social, econômico, muito rico, muito, nossa, todas as mulheres se atraem por esse cara é o alfa, ele vai colocar ele numa situação tão poderosa que você vai querer, poxa, eu queria fazer, ter alguma coisa disso, né? Então, para você que vai ver esse curso, para você que vai ver esse cara vendendo esse curso, procure essas referências dessa pessoa, procure da onde ele está tirando isso, da onde ele está tirando isso faz sentido para você, de acordo com os teus valores, de acordo com o valor de uma sociedade que a gente quer cada vez mais igualitária, mais justa, com menos violência, faz sentido. Engajar nisso vai te dar mais coisas boas do que ruim. Então, assim, para esse cara, observe, reflita sobre as coisas que você está comprando na internet, reflita sobre as pessoas que você está acompanhando, porque até o imagético é uma coisa que fica, né? Então, se eu sempre vejo, sempre acompanho YouTubers, TikTokers e Instagramers que colocam isso como ideal, né? Ele sempre está numa foto que ele está com um carro, né? Eu não sei nem qual é um carro bom, uma BMW zona e rodeado por 100 mulheres. Será que essa é a vida dele mesmo ou é a vida que ele quer vender para você? Para que te coloque numa posição de desejo e ele possa lucrar, o lucro dele, essa BMW dele, é graças talvez a você, sabe? Então, ter muito cuidado com isso seria o meu conselho. Legal demais, Eveline, conversar com você, te conhecer. A gente trocou aí Obrigada. umas mensagens nesses últimos dias e ficou assim muito massa, bem dentro das minhas expectativas. Não esperava menos de você, que faz parte de um projeto tão bacana que é Não Era Amor, que eu reforço aqui para todos que estão assistindo a gente, para dar um pulinho lá no Instagram, no YouTube também. Deixei o arroba aqui embaixo. O seu Instagram, me lembra aí, arroba, conta aí para o pessoal aí te ver. O meu profissional é psi.eveline Silva, Legal. o arroba da Não Era Amor, né, que é a plataforma que eu faço parte, que é a empresa que eu faço parte, a empresa da Poliana,
Não era amor, e aí o Azinho não era amor, assim, só tem um Ah, é Azinho, verdade, né? O A do era né? emenda com amor, é verdade. Exato, É underline. verdade. Então, não era amor, underline. Acompanha a Uhum. gente também tem outras plataformas, a gente tem um site, a gente tem o YouTube, que a gente está colocando mais informações, né? Então, a gente tem um blog recheado de textos sobre isso, como ajudar essa mulher, como perceber o relacionamento abusivo, né? As características. Então, assim, a gente tem muitas informações, então, se você quiser, se você quiser para você, se quiser compartilhar com outras pessoas, a gente agradece muito também. Tá dito então, Eveline, obrigado demais, sucesso aí na empresa de vocês, no trabalho de vocês. Gente, obrigado pela audiência, obrigado Marcela, Ariel, pela moderação, pelos comentários a todos aí. Valeu, deixa o joinha, se inscrevam no canal. Se você é psicólogo, estudante de psicologia, considere fazer parte do IPA-Psi. São 5 cursos neste ano para você que quer se capacitar mais para trabalhar na clínica de forma ética, eficaz, baseado em evidências, está muito massa, clica aí embaixo que eu deixei. Mas se você não é da psicologia, temos também o IPA para não psicólogos. Vamos pensar assim, que é para quem quer desenvolver o pensamento crítico, se conectar com gente que valoriza filosofia, ciência. Tem um link aí embaixo também para você se inscrever e a gente se vê por lá. Valeu a todos, beijo, Eveline, tchau, tchau. Obrigada. Tchau.